Olá, amigos internautas que têm nos acompanhado através do nosso canal TVBD. É com alegria que nós estamos chegando mais uma vez para nós gravarmos a nossa videoaula. Hoje nós estaremos estudando lição de número 9, 26 de agosto de 2018, que traz o tema Jesus, o Holocausto Perfeito. A nossa leitura em classe, o texto básico para a nossa ministração, se encontra no livro de Levítico, capítulo 1, versículos de 1 a 9. É o texto básico para a meditação da nossa aula. O áudio nosso se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, e versículo de número 10, que diz: na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. O tema central, ou a verdade ela vai dizer: o holocausto da antiga aliança era transitório e imperfeito, mas o sacrifício de Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu, ressuscitou e eficazmente por toda a humanidade. Então hoje nós vamos estarmos falando sobre o sacrifício de Cristo. O sacrifício perfeito, o holocausto perfeito, o qual ele se ofereceu sobre o altar para garantir-nos a salvação. Até aqui nós estudamos as sombras, os valores que estavam representados no Antigo Testamento como sombra do verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Então, nesta oportunidade, nós estaremos mostrando, aprendendo que o holocausto de Cristo é o sacrifício, ou melhor, o holocausto, ele é o sacrifício mais antigo que nós conhecemos na Bíblia. E nós vamos estar abordando isso e vamos aprender que ele remonta aos tempos abrâmico, noético e mosaico. Bem mais antes do que isso, já se falava no holocausto. Nós vamos também discutir a respeito do holocausto na história de Israel. O que isso representou na história do povo de Israel. O valor do holocausto, o sacrifício na história do povo de Israel. E vamos compreender também que Jesus Cristo, ele é o holocausto perfeito. O holocausto, ele é uma oferta queimada. O sacrifício, ele é a oferenda ritual a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega da coisa ofertada. Então esse é o sacrifício. O holocausto, ele é a oferta queimada, e o sacrifício é aquilo que se oferta ou se entrega pela coisa ofertada. Nós vamos vermos também uma relação do antigo sacrifício e Cristo. Nós vamos perceber que, segundo o livro de Levítico, capítulo 1, versículo de 1 a 17, também capítulo 6, versos de 8 a 13, o holocausto, ele envolvia sangue, né? Cristo como holocausto, ele satisfaz a justiça. Adão desobedeceu a Deus, Jesus o glorificou. Pela cruz veio mais a glória para Deus do que a que perdeu com a queda de Adão. Esta oferta do holocausto, do sangue, ela vem então em primeiro lugar. Pois nós temos também a chamada oferta pacífica, que também envolvia sangue. Levítico capítulo 3, versículo de 1 a 17, Levítico 7, 11 a 34,
depois temos mais também alguns outros capítulos. Então, Cristo, ele é a oferta pacífica, colocando-se entre Deus e o homem. Jesus traz a paz. Esta oferta significa, então, reconciliação. Então, através do seu sangue, o sangue derramado na cruz, Jesus realizou a reconciliação do homem para com Deus. A oferta pelo pecado também envolvia sangue. Levítico capítulo 4, versículo 1 a 35, e também Levítico capítulo 6, de 24 ao versículo de número 30. Então, logo, Cristo é a oferta pelo pecado. Ele se ofereceu por nosso pecado e agora pode nos perdoar. Então, ele se ofereceu a si mesmo. Ele deu a si mesmo em oferta voluntária para salvar o homem. E toda essa figura, nós vemos ela prefigurada no holocausto e sacrifício do Antigo Testamento, que é a matéria de estudo qual nós estamos estudando na nosso manual de estudo, Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Depois nós temos também oferta pela culpa, que também envolvia sangue. Levítico capítulo 5, versos 14 a 19, Levítico capítulo 7, de 1 a 17, também vai narrar a oferta pela culpa. Cristo, ele é a oferta pela culpa. O pecado é considerado uma dívida a ser paga. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ele é a vida eterna. Então, Cristo, ele é a oferta pelo pecado e pela culpa do homem para nos oferecer a salvação pela graça remidora através do sangue de Cristo. É a sujeira ou a impureza a ser lavada. Com a sujeira não há como ir ao santo do santo. Jesus se fez pecado por nós para nos lavar. Seu sangue os purifica de todo pecado. Primeiro Epístola de João, capítulo 1, verso 7, a parte B, vai narrar este assunto que estamos conversando. Se alguém pecar, nós temos então um advogado junto ao Pai. 1 João, capítulo 2, e versículo de número 1. Então, através de Cristo, a nossa culpa foi paga. E agora nós somos tidos como inocente perante Deus, através da reconciliação, pelo qual Deus satisfez todas as exigências da lei, por causa da desobediência e do pecado que entrou no mundo através de Adão. Depois, Deus, ele se ofertou a si mesmo. Depois ele fez uma oferta pela culpa do homem. E depois, querido, nós temos a oferta de manjar, que era sem sangue. Então, Cristo é a oferta de manjar, revela a perfeição. Depois de apresentar o sangue precioso que nos deu a paz, ele alegra a Deus pelo que ele é em si mesmo. Então, temos aqui, no mínimo, 4 tipos de oferta que era feita no Antigo Testamento, que simbolizava era o tipo da pessoa de Cristo que haveria de se revelar na nova aliança, a aliança da graça, a qual nós hoje somos beneficiados. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego e a Septuaginta, os tradutores usaram termos para traduzir ao holocausto como oferta queimada do antigo Israel. Então, uma oferta queimada, no caso do hebraico oloab, derivado do verbo fazer subir. Portanto, queimar significa subir
a Deus a fumaça que subia a Deus como cheiro suave. Por isso, do holocausto. É um tipo de sacrifício bíblico, especificamente o sacrifício de um animal, em que todo sacrifício é completamente queimado, totalmente consumido pelo fogo. Aí dá-se o termo de oferta queimada. Holocausto, como nós dissemos lá na nossa introdução, ou ainda estamos na introdução, ele remonta o tempo de Moisés. O primeiro sacrifício que aponta para Cristo foi feito pelo próprio Deus no Éden, quando o homem peca e Deus já imola um animal, né, para poder fazer veste para Adão e Eva. No entanto, essa oferta ali, esse sacrifício, não aparece o holocausto. O holocausto ele vai vir um pouco depois, que é a queima. Segundo sacrifício como holocausto, agora com holocausto, é o sacrifício que Abel ofereceu. Que ele aponta diretamente para a pessoa de Cristo. E foi observado por todos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E mais tarde também pelo próprio Moisés, quando ele levanta o altar junto com a tenda, a qual Deus deu a ele toda a especificação do altar para que fosse nele oferecido a vítima para o holocausto. Holocausto, como nós dissemos, sacrifício mais antigo. Mas vamos dar aqui uma definição do que é holocausto, né? Do grego, holos, que quer dizer todo, e kausto, que significa queimado. Holocausto é toda a oferta totalmente queimada pelo fogo. E é a primeira oferta descrita por Deus. No período mosaico, após a saída do Egito, o holocausto ele foi sistematizado, ou seja, o culto divino foi sistematizado para evitar impurezas pagãs, porque isso já tinha acontecido em Canaã quando corromperam o holocausto noético, ou seja, é aquele que foi oferecido por Noé, eles já tinham corrompido esse holocausto. Animais puros, né? Esse holocausto, ele obedecia algumas regras, como por exemplo, os animais puros, ano, sexo, porque o objeto de sacrifício apontava para Cristo, para a pessoa de Cristo, sobre o altar, ou seja, Misebec. Essa palavra ela é muito interessante, porque dessa palavra Misebec, nós temos outras palavras que se derivam dela, e vamos passar a estudar, que liga-se muito na tradução para o português, liga-se inteiramente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito do altar, o Misebec em hebraico, ou Parashá, está indicado em suas iniciais, nós vamos estudar, que concede ao povo de Deus, ao povo judeu e também à igreja. Dessa palavra, nós temos a palavra Michelá, que significa expiação e perdão. Portuguesada, perdão, né? Também conhecida como capara. Depois nós temos Zekut, ou seja, mérito. Ele é usado muito no judaísmo para entender um mérito ou um galardão, por assim dizer. A palavra Zekut vem da raiz zaque, porém o zaque tem a ver com clareza ou transparência. Então, os méritos de Cristo nos deu transparência perante Deus. Depois nós temos a palavra também berechá, ou berecá, né? Que significa bênção. Cujo significado é bênção, recompensa. É uma forma de bênção ou ação de graça recitada em público ou em particular, normalmente antes das realizações de um mandamento ou de uma
apreciação de comida ou fragrância em louvor em várias ocasiões. Então Cristo, ele é a nossa bênção, ele é a nossa fragrância e que nós temos a obrigação, aqui no sentido de recitar ou de proclamar essa bênção à humanidade e ao mundo perdido. A quarta palavra é Chaim. Chaim significa vida, ou seja, vida adquirida, possuída, que tem ligação com o Corban. Só que o Corban, ele é uma palavra que foi criada para que as pessoas viessem a negligenciar uma oferta, uma doação aos pobres e até mesmo negligenciar ajuda a um pai. Então, esse termo significa propriedade exclusiva. Então, um corban a Deus significa que somos propriedade exclusiva de Deus. Vida única e exclusiva para Deus e não para o mundo. Embora que a palavra corban tenha essa ligação, que parece ter um pouco herética, mas ela, em suma, ela relaciona muito com a nossa vida em propriedade particular com Deus. O objetivo do holocausto. O holocausto, ele tinha pelo menos 2 propósitos. Primeiro, tornar o homem propício a Deus, ou seja, o homem aceito e adequado e apropriado para Deus. O segundo propósito é aprofundar a comunhão de Israel com Deus e também da igreja com Deus na cruz. Cristo satisfez esses 2 papéis que era representado pelo animalzinho que era oferecido no holocausto mosaico. Então, logo, em Cristo nós somos aceitos e também em Cristo nós somos reconciliados. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, nós somos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Romanos, capítulo 5, e o verso 10, e também Efésios, capítulo 2, e verso 16, disse: e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ou seja, o fato do homem estar brigado com Deus, o homem ele era irreconciliável com Deus, mas através de Cristo, ele quebrou essa barreira da irreconciliabilidade e agora o homem foi reconciliado com Deus. O holocausto ainda representava uma oração endereçada a Deus. Então, o objetivo também do holocausto era representar uma oração endereçada a Deus. Hebreus capítulo 13 e versículo de número 15 vai dizer assim: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, aqui nós temos o valor do sacrifício judaico e o objetivo do holocausto, né? A tipologia do holocausto. Os sacrifícios antigos, eles eram, como nós dissemos, transitórios e temporários, mas ligava a antiga aliança à nova aliança pelo símbolo, ou pelo objeto do símbolo, no caso, representado pelo animalzinho, o cordeiro, que era o tipo de Cristo que viria para a nova aliança. O sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmo de número 40 e verso 6. Como assim diz? Sacrifício, oferta, holocausto e oração pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei.
Então veja aqui que o salmista e também o livro de Hebreus, ele está trazendo para nós um novo parecer em relação à tipologia do sacrifício. Porque lá atrás Deus requeria. No Novo Testamento e o próprio Salmo está dizendo que ele não reclama isso. O que Deus quer é um coração perfeito, um coração que agrada a Deus. Hebreus 10, verso 9, diz assim: Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o que primeiro? Tirar os primeiros rituais para que seja estabelecido o segundo. E o segundo sacrifício, que é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a história do Holocausto, ou seja, o Holocausto na história de Israel. Na história de Israel, após a conquista de Canaã, os holocaustos continuaram a ser oferecidos livremente por Deus, por Abraão, a Deus. No período patriarcal, as oferendas tinham como referência o sacrifício de Abel, ou seja, a única fonte de referência para o sacrifício era o sacrifício de Abel, ou seja, o mais antigo conhecido após a queda do qual Noé e Abraão seguiu como modelo. Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todos os animais limpos, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse isso está em Gênesis, no capítulo 8, e versículo de número 20. Ainda no período patriarcal, nós vemos aqui Abraão. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Nós estamos vendo aqui, no período patriarcal, na pessoa de Abraão, mais um valor espiritual teológico, referenciando-se à pessoa de Cristo. Quando Abraão sobe ao monte para oferecer Isaque a Deus em sacrifício, conforme o Senhor o havia pedido, o Senhor, naquele momento, ele providencia um substituto para Isaque, representado na figura daquele carneiro, aquele cordeiro, que ele era o tipo, representava a pessoa de Jesus, que nos substituiu na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. O castigo que estava sobre nós foi posto sobre o Senhor Jesus. Isaías, ele fala muito, com muita propriedade, no seu capítulo 53, sobre isso. Então, geralmente, os patriarcas, eles eram nômades que andavam em busca da terra prometida. E em cada lugar que eles passavam, eles levantavam um altar ao Senhor. E eu tenho observado, estudado, até escrito alguma coisa sobre a vida de Abraão. Abraão, ele caracteriza-se por 3 coisas muito importantes nas suas peregrinações, na sua jornada como nômade. Abraão sempre teve o altar, a tenda e o poço. 3 elementos que nunca faltou na vida de Abraão. Primeiro, o altar, lugar de adoração, onde Abraão adorava o Senhor. A tenda, lugar da habitação, de descanso e de repouso. E o poço, suprimento para as necessidades. Nesses 3 elementos, o altar, a tenda e o poço, está também a representação
da pessoa de Cristo. Porque ele foi oferecido sobre o altar. Ele é a tenda da nossa habitação, a quem nós temos nos refugiado, e ele é também o nosso suprimento, ele é o nosso bálsamo, ele nos supre na hora da angústia e da dificuldade. No período mosaico, nesse período que Moisés sistematizou o culto a fim de evitar a pureza, quando ele entra, quando chega no deserto e que Deus começa a passar para Moisés o modelo do altar, a sistematização do culto, já chegando em Canaã. Por quê? Porque para cada aldeia, por menor que fosse, lá tinha o seu lugar alto. Outros santuários notáveis desse período nós vamos encontrar em Dan, Berseba, Siquém e Siló. As práticas pagãs começaram a influenciar muito tanto o culto judaico quanto a moralidade dos israelitas. Mas, depois da terceira destruição do templo conquistado, o povo começou a se reunir então em Siló. E ali eles armou a tenda da revelação. Josué vai falar disso no capítulo 18 e no versículo de número 1. Então, a sistematização do culto é porque já havia culto a deuses pagãos na terra de Canaã. E nós vemos aí os altares que foram levantados em Berseba, Dan, Berseba, Siquém e Siló, que começou a ser influenciado pelos deuses daquela época. Isso não influenciou só o culto, também quanto a moralidade do povo de Israel. A história ela é bastante extensa, não temos tempo para falar sobre isso aqui. Mas nós vamos ver como Israel acabou se envolvendo com o culto pagão da época. Imagina se Deus não tivesse moralizado o culto e a forma de se adorar a Deus. No livro de Josué, capítulo 18, verso 1, nós citamos, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi-lhe sujeitada, né? Então naquele tempo, havia então um padrão de culto, desde o altar até a própria veste do sacerdote. Então essa moralização ou sistematização do culto foi para que o próprio sacerdote também não viesse oferecer a Deus um culto sem raciocínio, que foi tema da lição passada, quando dois sacerdotes ofereceram fogo estranho, Abiú e Anadab, que ofereceram fogo estranho no altar do Senhor, e Deus o destruiu. Êxodo capítulo 31, versos de 9 a 11 diz: e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção, o incenso aromático para o santuário, foram conforme tudo que tenho mandado. Então aqui nós temos a sistematização dos elementos do culto que deveria ser ofertado a Deus no altar, no holocausto propriamente dito, quando o sacerdote ele ia ministrar na presença de Deus. Então o período mosaico ele foi caracterizado por essa sistematização do culto de adoração a Deus através do holocausto e do sacrifício. Se fosse hoje, nós diríamos que seria a liturgia do culto. Isso me chama a atenção. Se no tempo mosaico, do período mosaico, houve uma sistematização do culto, da liturgia do culto, para que Deus recebesse o culto, desde a santidade do sacerdote, das vestes do sacerdote,
como seria hoje, ou como deveria ser, digo deveria porque não está sendo, o nosso culto a Deus. Qual seria, ou se deveria ser, a sistematização do culto que nós estamos oferecendo a Deus? Esse espaço não é um espaço para crítica, mas se fôssemos fazer aqui uma crítica, nós teríamos muito o que dizer a respeito do nosso culto a Deus. Como eu diria, está deixando muito a desejar. A mistura até mesmo de um paganismo que entra disfarçadamente em nosso meio. E o culto a Deus, o altar do holocausto, aonde nós deveríamos oferecer o nosso culto em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, está sendo corrompido pelos nossos próprios interesses particulares, ou talvez pelos nossos desejos de ascensão. Um pouquinho sobre ainda do período mosaico, nós vamos ver no templo de Salomão, o primeiro templo que foi destruído em 587 a.C. por Nabucodonosor II. O fato ele foi narrado pelo judeu Flávio Joséfo, que escreveu assim: o templo foi queimado 470 anos, 6 meses e 10 dias depois de ter sido construído. Mas uma coisa interessante que ele coloca em sua inauguração, muitos sacrifícios pacíficos foram oferecidos, a tal ponto que foi necessário usar o átrio do templo, porque o altar não comportava tudo. As festas duraram 2 semanas, incluindo a festa dos tabernáculos, terminadas as quais o povo voltou feliz para as suas casas. Veja que maravilha! Nós vamos estudar sobre o templo de Salomão, ou quando estudamos, nós vemos que a glória de Deus desceu naquele culto, naquele dia, naquela noite, que de tal forma que a Bíblia vai nos informar que os sacerdotes, eles não podiam ministrar por causa do poder de Deus. Deus tomou aquela casa, Deus tomou aquele ambiente. Oxalá os nossos cultos a Deus também fossem uns cultos tomados pela presença do Espírito Santo, que nós pudéssemos, ou podemos, ou devemos oferecer a Deus a nossa vida em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Só assim nós teremos uma igreja cheia do poder e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos também o culto no período da monarquia. Nós podemos que a contenda com os pagãos foi difícil, tanto em termos de política quanto de religião. O livro dos Juízes revela o quanto o culto a Baal minou a fé e o comportamento israelita. Na época de Samuel, a arca do pacto foi usada em vão, até como feitiço na tentativa de Israel de derrotar os filisteus. Mas ao contrário, eles foram derrotados e a arca foi capturada. Quando a arca foi capturada, Siló perdeu o seu significado como santuário de Deus. Culto regular em um lugar central não é mencionado desde Josué até 1 Samuel. E então, em 2 Samuel, começou um reavivamento do culto a Jeová, sob a direção de Davi. Ele levou a arca para Jerusalém, conforme 2 Samuel, capítulo 6, verso 15, e a colocou em uma tenda especial. Mais tarde ele comprou a eira de Omã como local para edificar um altar, e mais tarde no templo de Deus. Então, o culto, os sacrifícios, eles voltaram à adoração, mesmo um bom período que a arca ficou fora, o objeto do culto ficou fora, mas Davi traz de volta para Jerusalém e o culto ele é restaurado a Deus. E o período, praticamente todo o período do ministério de Samuel foi
como objeto de adoração da glória fora do seu lugar, que era a arca. Jesus Cristo, ele é o holocausto perfeito. Se os sacrifícios antigos eram sombra, Cristo agora é o objeto perfeito do real e permanente sacrifício. E em Cristo se reúne três qualidades, três objetos muito importantes, que é a encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. O que os sacrifícios antigos, o objeto do sacrifício antigo não tinha. A encarnação fala da sua descida, como o Evangelho de João diz que no princípio era o verbo. O sofrimento. A Bíblia vai narrar todo o sofrimento dele como ser humano. Isaías capítulo 53 vai falar que ele era homem de dor, experimentado no trabalho. Morte e ressurreição. Ele morreu, foi à cruz do Calvário, foi sacrificado na cruz do Calvário. Isaías diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mas o interessante é que ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Se Jesus não ressuscita, o sacrifício da cruz do Calvário teria perdido seu valor ou não teria valor nenhum. E a nossa salvação certamente estaria comprometida ou então nem existiria. Mas Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. Nos sacrifícios antigos, faltava para o objeto esses três elementos que reuniu na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A encarnação de Cristo, o sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição, nós vamos ver lá no livro de João que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz assim: E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Quando nós falamos de encarnação, nós temos que falar de uma pré-existência. Observe bem que encarnação não é reencarnação. Cristo não havia vivido, morrido e reencarnou. Não, encarnação é a forma pelo qual Deus, o divino, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, tomou a forma de homem, vindo a nascer de mulher, tornando-se um ser humano. Isto é a encarnação. O João capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a encarnação de Cristo foi exatamente isso, porque ele era a luz e ele trouxe a luz aos homens. A Bíblia diz que o povo que andava em treva viu uma luz, e essa luz é a pessoa de Jesus, o sol da justiça. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 20 diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, antes do começo das eras que nós conhecemos hoje, Deus, na sua presciência, ele já tinha eleito Jesus para ser o resgatador nosso, né? Em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas se manifestou nesse último dia por amor de vós. Efésios capítulo 1 e verso 14
também vai dizer como também nos elegeu nele, falando da nossa eleição e da nossa salvação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em amor. Então veja, aqui está a encarnação de Cristo, o seu sofrimento também, a sua morte. Todas as ineficácias do sacrifício antigo, elas foram então substituídas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só apaga o pecado, não só cobre o pecado como fazia o sangue dos animais na antiga aliança, mas ele pegou através do seu sacrifício, ele pegou o meu pecado, o seu pecado, e atirou no mar do esquecimento de Deus. E ele disse: dos seus pecados eu não me lembro mais. Meus amados e queridos internautas, você que tem nos acompanhado até aqui, resta-nos dizer que a eficácia do sangue de Cristo, porém é eterna, salvando a todos os que Deus havia eleito, desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e a fé da verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da fé verdadeira. Meus amados, os que morreram na fé antes de Cristo são salvos pelo mesmo sacrifício que aqueles que morreram depois, porque o propósito de Deus acerca desse sacrifício era eterno e a sua eficácia também. Então, em Cristo, todos os sacrifícios antigos se tornaram perfeitos pela esperança da glória que viveram cada ofertante em todas as épocas. Independente do sacrifício ofertado, eles faziam com fé na esperança da manifestação do verdadeiro sacrifício, que é Cristo Jesus, a esperança da igreja. Por hoje é só. Espero ter ajudado você em alguma coisa. Que Deus os abençoe e você possa aproveitar bem essa aula e fazer um grande aproveito para a sua ministração. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus, a esperança da igreja. Amém.